Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre profetas menores e hoje continuamos a estudar sobre o profeta Jonas. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois daqui a pouco leremos algumas passagens que usamos como base para o nosso estudo de hoje. E é importante também nós orarmos a Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. E eu convido você a fazer isso nesse momento junto comigo. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática tudo aquilo que viermos aprender. Abençoa cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura que se encontra no livro de Jonas. Leremos o capítulo 2, apenas alguns versículos, do versículo 1 ao versículo 3 e o versículo 10. A palavra de Deus então nos diz o seguinte: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E no verso 10 desse mesmo capítulo, lemos o seguinte: E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Por volta do ano 770 a.C., Jonas, o profeta, é chamado por Deus para ir pregar em Nínive, cidade de Nínive. Os ninivitas eram assírios e o Império Assírio ainda não era uma ameaça direta a Israel. A cada dia, porém, esse império se tornava mais forte e mais ameaçador. Anos mais tarde, em 722, ainda antes de Cristo, eles seriam usados em um julgamento de Deus, destruindo o reino do norte, Israel, e deportando as 10 tribos de israelitas que o compunham. Porém, nesse ponto da história, Javé estava buscando alcançar os ninivitas daquela geração e, por isso, Jonas é chamado para ir até eles, para pregar mensagens de arrependimento. O Senhor via os ninivitas de forma ampla, mas Jonas os via de forma limitada. O olhar de Deus para os ninivitas possuía uma perspectiva de eternidade e salvação, mas Jonas parece que via as coisas de outra maneira. Ele faz isso através de sua rebeldia, a qual é demonstrada mais fortemente quando o profeta foge da presença de Deus. Para fugir, ele pega um navio para Tarsis, local geograficamente oposto e longe de Nínive. Jonas não queria saber dos ninivitas. Aliás, esse sentimento não era uma exclusividade dele, pois os israelitas, em geral, não gostavam dos assírios. Por que Jonas não gostava dos ninivitas? Um dos possíveis motivos é que havia profecias conhecidas de que Israel seria destruído por eles. Qual a justificativa, então, para alguém gostar desse povo? Por que enviar um profeta de Israel para pregar para eles? Vale notar que os israelitas tinham também um segundo motivo para não gostar dos assírios. Eles achavam que Javé era um Deus apenas deles, povo de Deus, não sendo Deus dos demais povos. Entendiam que Javé não poderia ser Deus dos assírios e nem salvá-los de julgamentos, pois eles, os assírios, ameaçavam Israel. Os israelitas tinham dificuldade em ver o propósito de Javé para as nações. Parece que eles haviam esquecido da missão que Deus lhes dera. Como povo de Deus, eles haviam sido escolhidos para ser o berço do Messias, luz dos demais povos, tribos e nações. Referindo-se a Israel, Isaías, no capítulo 49, verso 6, diz o seguinte: Farei também com que você, Israel, seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra.
Jonas foge de Deus em um navio, mas o Senhor vai atrás dele em uma tempestade. Ela era tão forte que ameaça partir e afundar o navio. Os marinheiros estavam com tanto medo que começam a clamar a seus deuses. Eles tentam entender o porquê daquela tempestade e descobrem que Jonas tinha algo a ver com ela, pois ele estava fugindo do Deus, o seu Deus, Javé. Para evitar o naufrágio, o próprio profeta declara em Jonas no capítulo 1, verso 12, conforme estudamos anteriormente: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Jonas dizendo: porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Certos de que Jonas era a causa da tempestade, e seguindo o conselho dele, os marinheiros o jogam no mar. Porém, enquanto afundava, Jonas clamava a Deus por sua vida. Deus o salva de uma maneira estranha. Em vez de lhe dar um pedaço de madeira para que se agarrasse e flutuasse, o Senhor permitiu que o profeta fosse engolido por um grande peixe. Depois de ficar no peixe por 3 dias, Jonas se arrepende de sua rebelião, e Deus faz o peixe vomitar o profeta em terra firme. No próximo estudo que faremos, baseado no capítulo 3, veremos que após tirá-lo de dentro do peixe, Deus o chama de novo para ir a Nínive pregar. O interessante é que nessa segunda vez, Jonas atenderia ao chamado do Senhor. No próximo quadro, vemos os desdobramentos da fuga de Jonas. A reação do profeta leva Deus a promover uma sequência de eventos dramáticos. Vale observar que quando Deus chama o crente para realizar algo e a pessoa não responde positivamente, a coisa não funciona. Essa experiência de Jonas nos mostra de início 2 verdades. A primeira é que não há como uma pessoa fugir de Deus, especialmente se for um crente. A segunda verdade é que Deus costuma disciplinar seus filhos rebeldes, para que eles voltem para perto dele. Deus tem mais de uma maneira de fazer isso. No caso de Jonas, ao invés de Deus deixá-lo seguir sozinho em seus tropeços, ele foi atrás do profeta, buscando fazê-lo mudar de atitude. Deus promove então uma sequência de eventos dramáticos, começando por fazer cair a tempestade sobre o navio onde Jonas estava. Na sequência, Jonas é atirado ao mar pelos marinheiros, mas Deus o impede de se afogar, fazendo com que o grande peixe o engolisse vivo. Por certo tempo, Jonas permanece vivo dentro do peixe. Ele estava no escuro e cheio de algas presas nele. Mas como tudo aquilo iria terminar? Note que, até aquele momento, Jonas não havia orado sobre ter que ir à cidade de Nínive. Ele simplesmente, sozinho, havia decidido que não iria atender ao chamado de Deus. Mas agora ele estava vivo dentro do peixe, sem qualquer controle sobre aquela situação. O que aconteceria se Jonas voltasse atrás? Será que o Senhor o livraria? Jonas estava vivo, mas, estando preso dentro do peixe, ele não estava livrado. O profeta estava confinado em um lugar apertado e possivelmente sem conseguir respirar direito. Mais à frente, porém, o texto nos diz que Jonas seria livrado e o peixe o vomitaria em terra firme. Mas até agora, Jonas não sabia disso. Naquela situação, será que haveria algo que ele poderia fazer para que Deus mudasse aquele quadro desesperador? Como Jonas reage a essa situação e o que podemos aprender com isso? No próximo quadro, destacamos 4 atitudes que Jonas adotou que contribuíram para ele ser livrado com vida de dentro do peixe. Será que algumas dessas atitudes teria algo a ver conosco hoje? Primeira atitude de Jonas. Ele usa o ventre do peixe como um lugar de oração. O livro, de um modo geral, não dá maiores detalhes do peixe e nem o que Jonas fez até ser engolido por ele.
A ênfase aqui é no que Jonas fez dentro da barriga do peixe. Inicialmente, o texto diz no capítulo 2 que ele começa a orar dentro do peixe, lugar totalmente incomum para alguém fazer isso. Haveria algo a aprender aqui? Talvez o ocorrido possa nos ensinar princípios sobre como devemos responder a situações de crise, especialmente quando as circunstâncias parecem não ter esperança. Até aquele momento, ao ser jogado no mar e ser engolido pelo peixe, Jonas estava em rebelião. Mas, enquanto se afogava, ele clama a Deus por ajuda. Deus começa então a intervir através do grande peixe, que de maneira urgente e emergencial impede o profeta de se afogar. Em grande parte do livro, Jonas é um exemplo do que não fazer, mas a atitude dele dentro do peixe nos mostra aspectos que se aplicam a nós. De início, vale lembrar que no capítulo 1, Jonas, sem ter orado e buscado a orientação do Senhor, havia decidido fugir da presença de Deus. Foi isso que o levou a estar agora na barriga do peixe, em estado de escuridão total, apavorado, apertado e alagado. Ele permanece misturado a tudo isso, a tudo aquilo que o peixe já havia comido recentemente, e ele não tinha qualquer ideia de se continuaria vivo. O que Jonas poderia fazer? Ele não tinha nada a fazer, a não ser orar, e é o que ele faz. Isso nos sinaliza que na vida haverá momentos em que estaremos em condições apertadas e escuras. E nesses casos, a semelhança de Jonas, poderá ser que, encolhidos, comecemos a orar, se quisermos sair do peixe onde estivermos presos. Segunda coisa que aprendemos com Jonas: ele persevera em sua oração e dá graças ao Senhor. Em sua oração registrada em Jonas capítulo 2, verso 9, o profeta fala de ações de graças, ele fala de agradecimento. Mas o interessante é que, até aquele momento, ele ainda permanecia dentro do peixe. A experiência desse profeta nos sinaliza que, ao orarmos pelos nossos desafios e nossas questões, deveremos ter um espírito de agradecimento antes mesmo de vermos qualquer solução. Jonas ainda não havia sido livrado e, como mencionado, nem sequer sabia se isso iria acontecer. O que ele sabia era que estava vivo e que tinha condições de orar. Possivelmente, ele agradece a Deus pelo peixe que havia sido enviado, não como punição do que ele havia feito, mas como salvação do seu afogamento. Além do peixe ter sido uma forma de salvação, Jonas deve ter agradecido também por ainda estar vivo dentro dele, em um lugar onde ele podia orar. O ocorrido nos sinaliza que muitas das experiências difíceis que já tivemos ou que ainda teremos poderão ser um peixe enviado por Deus para nos salvar de um afogamento, nos motivar a procurá-lo em oração e, com isso, podermos experimentar algum tipo de mudança. Essa mudança é aquela que possivelmente nos permitirá seguirmos nossa jornada de maneira vitoriosa. No próximo quadro, vemos mais duas coisas que podemos aprender com a atitude de Jonas dentro do peixe. Mesmo preso em um lugar difícil, Jonas medita na palavra de Deus. O curioso é que a oração de Jonas, registrada nesse capítulo 2, se mostra repleta de partes do livro de Salmos. São trechos parafraseados, resumidos ou versículos recitados. Como Jonas estava no escuro, sem poder ler qualquer coisa, pode-se concluir que ele possuía estes textos das Escrituras guardados na memória. Por exemplo, Jonas capítulo 2, verso 2, reflete o Salmo 18, verso 6, que diz: Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Quando lemos Jonas no verso 3 desse capítulo 2,
encontramos uma semelhança com o Salmo 42, verso 7, que diz: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Jonas, no capítulo 2, verso 4, nós encontramos um paralelo com o Salmo 31, verso 22, que declara: eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. O que podemos tirar daqui como aplicação é que, se quisermos ser vitoriosos em nossas crises, precisaremos pegar nossa Bíblia e meditar no que ela tem a nos dizer. O Salmo, no capítulo 1, verso 2 e 3, nos encoraja a fazer isso quando afirma que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Outra referência poderosa quanto ao papel da palavra de Deus em nossa vida é o que Jesus nos ensina lá em João, capítulo 15, verso 7. Ele diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Quarta coisa que aprendemos com Jonas: o profeta demonstra estar pronto para seguir seu chamado. Vimos aqui que o Senhor é um Deus de oportunidades. Ele havia chamado Jonas para ir a Nínive, mas o profeta não o atende e foge para Tarsis. Porém, em algum momento de sua experiência dramática, Jonas decide obedecer ao Senhor. Conforme podemos ler no capítulo 3, verso 3, da próxima lição, do próximo estudo, Jonas, já em terra firme, após ter sido vomitado do peixe, levanta-se e vai a Nínive. No próximo quadro, uma pergunta: como o texto bíblico se refere ao peixe e à mudança de Jonas? Diferentemente de outros profetas cujas profecias chegaram até nós pelo que eles disseram, o que aprendemos com Jonas não foi pelo que ele disse, mas por aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Um ponto curioso que destacamos nesse estudo é que, de alguma forma, Jonas mudou enquanto estava na barriga do peixe. Ele foi levado a isso por vários acontecimentos que o cercaram, desde o momento em que a tempestade começou. No capítulo 1 e 2, a palavra peixe, no original hebraico, aparece com dois gêneros diferentes. Em Jonas capítulo 1, 17, por exemplo, peixe, que no hebraico se diz dag, é uma figura masculina, é uma palavra masculina. Mas em Jonas, no capítulo 2, verso 1, a palavra peixe é uma palavra feminina, que no hebraico é dagá. Quando chegamos a Jonas, capítulo 2, verso 10, a palavra peixe volta a ser masculina. Haveria aqui algum significado teológico ou essas alterações seriam apenas uma questão de mudança estilística? O que sabemos é que há diferentes respostas para isso, tanto na tradição judaica quanto entre estudiosos evangélicos da Bíblia. Um desses estudiosos sinaliza que, do ponto de vista gramatical, é comum no hebraico bíblico haver variação de gênero para alguns substantivos, especialmente para seres não humanos. Dentro dessa linha, esse estudioso interpreta essa mudança como sendo apenas estilística. Mas há outras interpretações. Uma delas, dentro da tradição rabínica, por exemplo, diz que Jonas teria sido inicialmente engolido por dag, o peixe masculino, tendo sido depois transferido para uma dagá, o peixe do gênero feminino. Outros comentaristas, mesmo judeus, associam a forma masculina à figura de julgamento e a forma feminina à ideia de vida e salvação. No próximo quadro, vemos mais alguma coisa sobre isso. A seguir, apresentamos uma possível forma de interpretar e aplicar a questão de mudança de gênero na palavra peixe, que aparece nesse relato de Jonas no capítulo 1, verso 17, no capítulo 2, verso 1 e verso 10. No caso de Jonas, capítulo 1, verso 17, o peixe é masculino.
Dentro da linha literária teológica, o peixe é visto como um instrumento da providência divina. Nesta ação, Jonas não morre, mas é preservado num ambiente improvável. O uso do masculino nesse versículo estabelece o peixe simplesmente como agente da ordem divina sem atributos adicionais. No caso de Jonas, no capítulo 2, verso 1, o peixe é feminino. Dentro dessa linha de interpretação, a ocorrência feminina nesse versículo estaria ligada ao contexto de Jonas orar de dentro do ventre do peixe. Aqui, o termo ventre também é usado para entranhas ou para útero. O texto pode estar criando uma imagem de gestação, sugerindo que o profeta é simbolicamente gerado novamente ou trazido à vida enquanto está dentro da barriga do peixe. Assim, essa forma feminina reforça a imagem do peixe como um útero providencial, um lugar de vida, um lugar de proteção, um lugar de julgamento e misericórdia, algo que se harmonia com a estrutura poética do capítulo 2 de Jonas, como comentam vários estudiosos da Bíblia. Em Jonas, no capítulo 2, o último versículo, versículo 10, lemos: "E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra." Aqui o texto volta à forma masculina para o peixe, e a função volta a ser instrumental, ou seja, o peixe obedece a Deus como agente de execução da libertação do profeta. Alguns dos intérpretes defendem que essa alternância não indica peixes de diferentes espécies, nem indica haver dois peixes distintos. A figura masculina do peixe sugere um agente de obediência à ordem divina, enquanto a figura feminina indica uma função de veículo de libertação quando vomita Jonas. A alternância reforça a mensagem central do livro, que é: do Senhor vem a salvação. Jonas capítulo 2, verso 9. Uma das mensagens que isso tudo nos transmite é que Deus domina não apenas as circunstâncias externas, tais como o mar, o vento e os peixes, mas também domina a experiência interna do profeta. Em particular, a mudança dele como alguém que simbolicamente renasce com um novo propósito, ou alguém que muda para seguir seu chamado, agora firmemente comprometido com Javé. O ponto de aplicação para nós hoje é que a presença de Deus em nossa vida não apenas nos transforma para a salvação, quando aceitamos Jesus como Salvador, mas modifica nossa conduta, quando levamos a sério que a partir dessa conversão, ele passa, o Senhor, a ser aquele que nos dá a presença do Espírito Santo, a presença do Espírito de Deus em nossa vida. No próximo e último quadro, vemos que o que ocorreu com Jonas nos capítulos 1 e 2 possui diversas aplicações para nós. E para fechar o nosso estudo, destacamos a seguir 3 delas. Primeira aplicação: as experiências de vida podem ser fonte de aprendizado e modificação pessoal. O que nos modifica nem sempre vem do que nos é dito, mas muitas vezes virá daquilo que efetivamente fizemos ou deixamos de fazer, especialmente em contextos adversos. No caso de Jonas, o texto indica que ele mudou enquanto estava na barriga do peixe. Ele foi levado a isso por vários acontecimentos que o cercaram. Aplicando hoje, esse ponto sugere que o crescimento pessoal e a mudança, seja de atitude, de hábitos, de compromissos, frequentemente não são resultados de meras intenções ou de palavras, mas são produto de experiências reais em circunstâncias desafiadoras que nos forçam a reavaliar nossas ações e omissões, mudando nossas atitudes e nos fazendo seguir nossos caminhos. Segunda aplicação: a soberania de Deus se manifesta tanto no externo quanto no interno. O Senhor domina não apenas as circunstâncias externas, tais como o mar, o vento, o peixe, como mencionamos, mas também a experiência interna do profeta. O peixe, seja na forma masculina ou na forma feminina, mostra-se tanto como um instrumento da providência divina, como um agente da ordem divina. Mesmo em eventos da vida aparentemente aleatórios ou caóticos,
precisaremos nos lembrar de Jonas no capítulo 2, verso 9, que diz: do Senhor vem a salvação. Isso pode ser aplicado no exercício da nossa fé e no reconhecimento da capacidade divina em usar quaisquer meios para executar seu propósito de nos libertar da barriga de algum peixe. Terceira aplicação: algumas das nossas adversidades poderão ser o peixe da nossa mudança. A análise da variação do gênero da palavra hebraica peixe sugere que crises, adversidades e sofrimento poderão ser meios de recomeço. A ocorrência da forma feminina no texto pode estar ligada ao fato de Jonas ter orado de dentro do ventre do peixe. Essa imagem sugere que o profeta estava em um lugar ou numa circunstância em que a misericórdia do Senhor estava atuando, propiciando algum tipo de mudança que o levaria a sobreviver. Em nossa vida, poderemos nos defrontar com situações de extrema dificuldade, por exemplo, isolamento ou crises que poderão ser vistas como um julgamento ou como um ambiente difícil de sobreviver. Mas, na verdade, essas situações poderão funcionar como um período de gestação, que acabarão por nos levar à terra firme. Isso permitirá atender ao chamado recebido de Deus e seguir adiante. Concluindo, o relato de Jonas nos capítulos 1 e 2 nos ensina que mudança de vida costuma ser um processo interno facilitado por circunstâncias externas. Ensina também que os ambientes mais improváveis e complicados poderão ser usados por Deus para nos livrar de uma situação difícil e poderão ser usados para nos direcionar rumo a uma nova jornada. Foi o que aconteceu com Jonas e pode acontecer com você e comigo. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha apreciado esse estudo sobre o profeta Jonas. Se gostou, lembre de falar do estudo para os seus amigos e convide-os para participar também do nosso canal. No próximo quadro você vê o panorama dessa série sobre profetas menores que estamos desenvolvendo e quase que chegando ao final delas. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!